Na madrugada de 3 de outubro de 2018, Letícia, de apenas 13 anos, foi morta dentro de casa pelo próprio pai, Horácio Nazareno Lucas, um homem com histórico de crimes violentos que, apesar de condenado, foi solto pela justiça. Letícia já havia denunciado os abusos que sofria, mas o sistema falhou em protegê-la. Minha mãe vai ter que gastar R$ 11.000 para tirar ele de lá. Eu não quero que ele saia, eu não quero. Por mim, ele que fique lá. É capaz dele ficar alguns anos lá. Eu, sinceramente, não quero morar mais em casa se ele voltar. A pergunta que não quer calar é: como um criminoso perigoso foi posto em liberdade e teve a chance de atacar novamente? Bem-vindos à Investigação Criminal True Crime, o programa que mergulha nos casos mais impactantes do Brasil, revelando detalhes que poucos conhecem. Eu sou Carla Albuquerque, jornalista investigativa, e hoje trazemos um caso que chocou o país: o assassinato brutal da adolescente Letícia Tanzi. Para entender os aspectos jurídicos desse caso e as falhas do sistema, recebemos o jurista, o professor de Direito Penal, Dr. José Nabuco, que vai nos explicar como Horácio conseguiu ser solto e quais medidas poderiam ter sido tomadas para impedir essa tragédia. Seja muito bem-vindo, Dr. Nabuco. E para analisarmos os impactos psicológicos desse crime e como identificar sinais de abuso antes que seja tarde demais, contamos com a presença da doutora em psicologia, Cristiane Adamo. A Investigação Criminal True Crime começa agora. Dr. Nabuco, em 2010, a cunhada do Horácio, uma mulher que sofre, de transtornos mentais, ela informa que foi abusada por ele. Inclusive, tem ali relatos da própria tia que teria visto esses abusos. O Horácio, ele é condenado em primeira instância, pelo crime de estupro de vulnerável. Só que ele vai ficar aí muito tempo desaparecido, foragido. Em 2018, a gente já tem a informação de que ele tem ali uma família, filhos, mulher, e ele vai ser encontrado e será preso para começar ali o cumprimento da prisão dele. Mas poucos meses depois, ele recebeu um alvará de soltura com direito de responder em liberdade. Só que quando o Horácio é preso, a filha, que é a Letícia, vai comunicar à mãe que o pai, infelizmente, abusava sexualmente dela. A mãe, com esta informação, vai fazer o quê? Vai se encaminhar até a autoridade policial, porque existia ali a possibilidade dele receber o direito, a esse alvará de soltura, para ele responder. Aí o doutor Nabuco vai explicar para a gente o que ele vai responder ali ainda. O que a mãe relata? Que ele vai chegar em casa, calmo, e vai pedir para a filha tirar esse boletim de ocorrência. Quando a filha se nega a fazê-lo, ele vai trancar o filho mais novo no quarto, ele chega a bater na mãe, agride a mãe e vai esfaquear a menina, essa adolescente, até a morte. Na sua visão aqui, porque para a gente não apontar dedos, foi o erro da justiça, foi o erro da autoridade policial, o que deu errado nessa equação que acabou com a morte dessa menina? Bom, me parece aqui o seguinte, ocorreu nesse processo, o primeiro caso, que ele não foi preso preventivamente porque não havia justificativa para a prisão preventiva. Preciso entender que a Constituição assegura o princípio da presunção da inocência. Se não houver o processo transitado em julgado, uma condenação, então ele é processado em primeira instância, recorre, ou ele, se for condenado, recorre à segunda instância, ou se for absolvido, o Ministério Público recorre. Terminado o processo, ou seja, com a sentença condenatória transitada em julgado,
ele vai iniciar o cumprimento de pena. A prisão preventiva é uma medida excepcional. A posteriori, quando eu olho, eu penso, bom, mas se o juiz, no primeiro caso, tivesse decretado a prisão preventiva, ele não teria cometido o crime de homicídio, mas o juiz não tem o dom da premonição. Então, ele não pode decretar a prisão preventiva em todos os casos, porque a prova, ela precisa passar sobre o crivo do contraditório, e muitas vezes a existência de um depoimento, de uma testemunha que alega ter afirmado, quando é ouvido em juízo, as contradições mostram a fragilidade daquele depoimento. Então, num primeiro momento, me parece correta, o juiz não deve ter tido justificativa para a prisão preventiva. Essa pequena aparente confusão ou confusão do processo que aconteceu provavelmente tenha sido o seguinte: se considerou que havia o trânsito em julgado da sentença em primeira instância. Ele foi condenado em primeira instância, não houve apelação e se decretou, houve o trânsito em julgado. Por alguma razão, o juiz percebeu que houve algum erro e ele tinha direito ao recurso ou já tinha recorrido, isso nós não sabemos bem. E o fato é que daí ele, preso inicialmente para cumprir a pena, o juiz constata, não transitou em julgado, ele tem direito à apelação, a apelação foi feita. Então ele tem que ser solto para aguardar o julgamento em liberdade. Foi o que provavelmente aconteceu nesse caso. Me parece que o erro maior, o furo maior está no seguinte: quando é feita a comunicação do crime por parte da filha, então a notícia chega na polícia, e é informado que ele praticou também estupro de vulnerável com ela durante várias, em continuidade delitiva, durante vários momentos. Seria o caso de o delegado ter representado pela prisão desse acusado. Então aí ele poderia ter tido a prisão preventiva ou até a temporária, mas mais a preventiva nesse caso, a preventiva decretada, porque estava sendo feita uma investigação de vários crimes de estupro de vulnerável contra a própria filha. E daí você já tem um processo em andamento com o mesmo modus operandi, haveria justificativa para a prisão preventiva. Por que não foi feito isso? Não sabemos. Talvez porque a informação chegue lá o seguinte: mas ele já está cumprindo pena por outro crime. Eu não preciso representar pela prisão preventiva porque ele está cumprindo pena. E daí vem a revogação da prisão porque ele não estava ainda cumprindo pena, ele tinha direito à apelação e tenha dado essa confusão toda, né? Mas o que seria mais adequado é o delegado, tendo esse novo caso, representar, ou o promotor, porque se foi já, acho que entre a comunicação desse crime e o homicídio, acho que foi um tempo de 2, 3 meses, alguma coisa assim, o promotor já deve ter tido conhecimento, já poderia ter requerido a prisão preventiva. Por alguma razão isso passou despercebido, a gente não sabe, não conhece os autos, é sigiloso, e não foi decretada então a preventiva no segundo caso, no segundo processo. Eu acho que seria o mais adequado, né? Tem a notícia desses crimes contra a filha em continuidade delitiva, então não é uma acusação de um crime só, ele também já tem pendente um processo com acusação de crimes de estupro de crime de estupro de vulnerável, seria o caso de decretar a prisão preventiva dele. E sabe o que é mais triste quando a gente olha para tudo isso, doutor Nabuco? É ele achar que tem o direito de pedir para que a filha retire as acusações contra ele. A autoridade policial, independente da vontade desse pai, iniciará uma investigação para verificação se de fato isso aconteceu, correto? Correto. O crime de estupro de vulnerável não é um crime de ação penal privada, nem de ação penal pública condicionada. Dizendo assim, tentando ser bem didático, nos dois casos você depende da vítima para que haja investigação, né? Então, se o crime é de ação privada e a vítima não faz um requerimento, não se pode investigar. Se o crime é de ação pública condicionada à representação, se a vítima não representa, não pode ser investigado. Sendo um crime de ação penal pública incondicionada, essa ideia de que vai lá tirar, o leigo fala, vai tirar queixa, vai tirar, não existe. Né? Ela não podia fazer mais nada se é que de fato ela comunicou de forma adequada, etc. Foi feito o boletim de ocorrência, está lá noticiado. Né? O que a gente explica em aula, eu explico para os alunos, é o seguinte: o que a vítima pode fazer é omitir o fato e isso não ser investigado porque ninguém ficou sabendo.
mas não significa que a investigação dependa da autorização da vítima. A investigação nos crimes de ação penal pública incondicionada, basta que a autoridade policial saiba, tome conhecimento, quer queira a vítima ou não, né? Ou seja, veja só, né? Até essa confusão de comunicação, e por que é tão importante, a gente sempre fala aqui, ele vai se voltar contra a filha, porque ela comunicou o crime que ela havia sofrido, e como se ela tivesse o poder de desfazer o comunicado. Nada mais ali poderia ser feito, porque é o que ele acabou de explicar. Agora, né, resta uma investigação. E aí, quando a gente olha para tudo isso, Cris, primeiro que, né, a Cris também é mulher. É muito difícil para uma mulher falar sobre, né, violência sexual. Não é fácil. E quando a gente para pensar que a gente está falando de mulheres adultas, imagine uma adolescente. E assim, muitas pessoas perguntam, mas por que ela não falou no primeiro momento, né? Tem sempre, a coitada da vítima, ela é revitimizada o tempo todo, né? Como se ela fosse culpada do crime que ela sofre. Eu acredito, Carla, que ela não falou no primeiro momento porque ela tinha noção de quem era o pai dela e talvez que ele fosse capaz de chegar aonde ele chegou. Porque foi no primeiro momento que ele foi preso e ela se sentiu segura que ela trouxe a história à tona. Então, me parece que o receio não era em relação à mãe, como a gente vê em muitos outros casos, que a vítima vai e fala e a mãe nega ou acha que a culpa é dela, ou que ela que se insinuou e não apoia a filha. Me parece que o que paralisou essa menina, e isso me chama bastante atenção, porque representa a maturidade dela, é que ela sabia com que ela estava lidando. Ela percebeu a gravidade, a monstruosidade do pai e talvez que ele fosse capaz de qualquer coisa. Essa é a hipótese que eu sustento mais. E a mãe, por sua vez, apoiou-a. Em momento nenhum, a mãe, quando ela teve a coragem de falar, parece que ela pediu ajuda para a tia também, para participar dessa conversa, para ajudá-la, a mãe ficou fora de si. E foi nesse momento que eles foram atrás de fazer a denúncia. Então, ela foi apoiada. O medo não era de como a mãe ia receber, ou o medo de não ser ouvida, me pareceu. Me pareceu que o receio era ela ter medo de ficar ainda mais exposta à monstruosidade desse pai, ao que esse pai era capaz de fazer. Porque era um ser extremamente egoísta, que não considerava o sentimento de nada nem de ninguém. Ele não tinha limites. O que interessava, me parece, que era saciar as fantasias dele, os desejos dele, e que se alguém se colocasse no caminho dele, seria eliminado, que foi o que ele fez no momento do homicídio. Ele tentou manipulá-la, né? Foi bonzinho, porque queria seduzi-la, talvez fazer com que ela acreditasse que ele mudaria, que isso não aconteceria, pediu para ela ir mentir, para ele dizer que ela mentiu sobre o abuso, e ela ainda teve muita firmeza, porque ela falou, eu não vou fazer isso foi real. E aí ela se tornou um obstáculo no caminho dele. E como ele encara as pessoas como objeto, seja a cunhada, seja ela, ele eliminou do caminho. Então me parece que o que prendia ela era ter uma certa noção do que esse homem era capaz. O doutor Nabuco me conhece bastante já, né? Ele sabe o quanto eu sou uma figura que é aguerrida e eu luto contra as injustiças. Até porque a gente sabe que 20% da nossa população carcerária nunca cometeu crime algum.
O que acontece com o nosso sistema que a gente não consegue proteger essas vítimas? E nós temos uma pessoa, né, uma família que está em perigo. Quem é responsável por tudo isso? Eu não consigo dizer quem é o responsável, assim, onde houve a falha nesse caso especificamente, mas eu queria comentar, eu acho que, da dificuldade que é o processo penal, porque você lida com uma acusação de crime que é extremamente grave, mas você lida também com a possibilidade de que a acusação seja falsa, equivocada, que não tenha sido ele, que tenha havido alguma confusão, falando em tese, que uma determinada vítima esteja inventando, esteja delirando, esteja fantasiando, né? Então, é muito difícil você lidar com esses dois direitos. O direito de uma vítima e o direito de um acusado que pode ser inocente. A vítima pode não ser vítima e o acusado pode não ser realmente o autor do crime, né? Ou pode, de fato, ela ser vítima, o sujeito ter realmente cometido esse crime. Mas para chegar à conclusão a respeito disso, eu preciso de um processo. Eu preciso passar por isso que não é mera formalidade, como muita gente pensa, né? Eu comentava aqui no intervalo a respeito de um crime em que eu atuei como advogado, que era uma acusação, sem entrar muito em detalhes, mas uma acusação grave contra o homem que me procura. Uma acusação de estupro de vulnerável. E quando eu vejo aquilo, eu falo, poxa, mas como é que eu vou defender esse cara? Será que foi assim? Como que se deu isso? E converso com ele e fui me convencendo de que realmente o fato não aconteceu, né? E a gente trabalha, faz as provas, eu arrolo testemunhas, faço alegações, ele explica como era o local do crime e o juiz percebe que não houve o crime. Houve provavelmente um fato que foi fantasiado pelo menino de 12 anos e comunicado para uma amiga com uma fantasia. Aquilo foi pego, foi encontrado e se tratou aquilo como se fosse verdade. O menino tem uma série de contradições no depoimento. Ele foi absolvido pelo juiz em primeira instância, o Ministério Público apela, o Tribunal de Justiça mantém a absolvição. Ou seja, e se ele tivesse sido preso naquele processo no começo da investigação? Ele provavelmente teria sofrido abuso na cadeia, certamente, seguramente, humilhações durante a prisão. É uma tradição, uma cultura policialesca de ficar tratando o sujeito mal, de falar de seu estuprador, seu isso, que aquilo. E depois se constata que não tem a menor prova de que ele tenha cometido o crime, né? Então, lidar com isso é muito complexo. A gente, muitas vezes, olha para esse juiz, no caso da Letícia, do primeiro caso, fala, tá vendo, devia ter decretado a prisão preventiva, vem esse advogado aí falar que não devia ter prendido, né? Mas ele não tem o dom da premonição, ele vai prender todo mundo que é acusado de crime. Sim. E as ações que são julgadas improcedentes, aqueles réus que foram absolvidos, como é que você justifica essa prisão, né, que foi feita antes? Então, é muito difícil a equação do processo penal. Me parece que é muito mais fruto desse conflito de interesses do que simplesmente de um erro. Ainda que, nesse caso, a gente possa questionar se não devia ter havido a representação pela prisão preventiva. Porque, apesar dele estar naquele momento preso, ora, ele pode ser solto, ele pode ser absolvido, e você tem a acusação de um crime grave que justificaria a decretação da prisão preventiva. Inclusive, porque a menina, a filha, vai avisar a mãe após a prisão do pai. Ou seja, acreditamos, inclusive, que essa mãe informou a autoridade policial. Sim. Então, se a gente olhar por esse aspecto aqui, a gente já encontra um erro aqui no encaminhamento desse inquérito policial aqui, porque esta autoridade policial poderia sim ter tomado alguma providência, ou não? Sim, a representação pela prisão preventiva. O que provavelmente... O que não deixaria ele ter sido solto. Não deixaria, porque ele teria outro motivo de prisão. Uhum. Ele estaria preso por um processo, essa prisão foi revogada, mas tem outro decreto de prisão, ele não é solto, não seria solto. Provavelmente, isso imagino eu, que o delegado se deparou com o caso da notícia de um crime de alguém que já está preso para cumprir pena, recentemente preso. Então ele vai continuar preso, seria o normal, o previsível.
Para o delegado, provavelmente, talvez se o promotor já tomou conhecimento, o promotor não requereu a prisão preventiva, provavelmente em razão disso. Né? Embora coubesse, tecnicamente, é cabível a prisão preventiva. A gente vê, é comum a gente ver medalhões aí que tem vários processos, é concedido um habeas corpus, daí vem a notícia, mas ele vai continuar preso. Por quê? Porque tem outro processo, outro decreto de prisão preventiva. Né? Outra prisão preventiva que foi decretada. A prisão é uma só porque ele continua preso. Né? O corpo dele é um só, mas você tem 2 decretos, 2 decisões decretando a prisão preventiva, 3, 4, 5, quantas forem. Daí, a revogação de uma não faz com que ele seja solto, porque ele tem a prisão preventiva decretada em outro processo. E dessa forma ele continuaria preso, ou seja, a autoridade policial estaria lá investigando, aí já o caso da filha, e essa menina estaria viva. Estaria viva, sem dúvida. A gente não teria essa tragédia, porque isso é uma tragédia, né? E falando em tragédia, Cris, como é que uma família, né? A gente olha ali essa mãe e esse irmão, lidam com como é que é lidar com essa perda? Devastador, né? O irmão, ele também foi uma vítima. Sim. À medida que ele vê tudo aquilo, o pai batendo na mãe, é trancado no quarto. E agora a gente não sabe como que vai ser isso na formação dos relacionamentos dele, do que ele vai acreditar das pessoas, aquela pessoa que devia proteger, amar, ensinar, é capaz de uma atrocidade tão grande. Então, eu acho que isso vai mexer com muitos valores. E ainda ter a mãe também devastada, que não é alguém que também vai lá, vai acolher. Se arrebentou tudo, perdeu a irmã, perdeu o pai, perdeu a mãe, de certa forma. Porque a mãe também está sofrendo a dor desse luto, a dor dessa perda, e não está lá também disponível para poder, acho que, suprir todas essas carências dele. Eles vão se ajudar mutuamente. Mas são tantas essas possibilidades de reações que não dá para a gente prever. Porque é aquela coisa, né, do efeito das consequências, né, e é tão interessante quando a gente traz os dois lados, né, o direito e a psicologia, porque eu concordo em absolutamente tudo com que os dois falam, mas aqui, eu olhando aqui, né, o efeito de uma coisa vai bater nessa outra e vice-versa, né? Então, porque não é só o homicídio, é muito mais do que um homicídio, né? E eu vou pedir, gente, o mapa para a gente explicar para as pessoas aonde esse crime aconteceu, esse crime muito triste. A gente está aqui no mapa aí do Brasil, vamos aí para a nossa região aqui do estado de São Paulo, e a gente vai para São Roque, que é uma cidade aqui bastante importante de São Paulo, fica a 60 quilômetros de São Paulo, e no bairro de Mailasqui, onde esse crime aconteceu, né? Até então onde ele estava foragido, foi encontrado, hoje continua foragido novamente, agora já não é só mais um estuprador, mas é um homicida também. É isso, eu vou pedir também para a gente chamar a linha do tempo, para a gente explicar essa quantidade de crimes e processos aí. Então a gente vai aqui para 2010, aonde Horácio, né, comete esse crime contra a dignidade sexual da cunhada, que tem transtornos mentais. Em 2011, o processo judicial contra Horácio, né, está em andamento, ele é condenado, mas tem o direito de responder em liberdade. Horácio ele vai ser preso para cumprir pena de 8 anos em 2018, no dia 8 de junho. Aí a filha Letícia vai denunciar os abusos do pai desde 2017. Em 2018, pós-prisão dele. Horácio consegue o alvará de soltura, como o doutor Nabuco nos explicou, em 2018, no dia 2 de outubro.
Aí no dia 3, na madrugada, ele vai invadir a casa, agride a mãe, tranca o filho e vai infelizmente esfaquear e assassinar a filha. A Letícia vai morrer no hospital no dia 4 de outubro, ela não resiste aos ferimentos. A manifestação, né, até aí já tem uma manifestação, um clamor público pedindo justiça em 2018, no dia 8 de outubro. Horácio foge, né, e aí as buscas sem sucesso após crime. Aí o Horácio ele vai entrar na lista dos mais procurados de São Paulo em 2021, em junho de 2021. Ele está nessa lista, ou seja, ele é um foragido da justiça, procurado. Quem tiver informações, a gente está passando a foto dele aí. A pergunta que eu vou fazer aqui para o nosso querido amigo é... além dos problemas que a gente já comentou aqui, temos um outro problema, né, que é a captura desse homem, né? Captura. É interessante também observar que entre 2011 e 2018 decorreu um tempo grande. Muito grande. 7 anos para ele ter a sentença de primeira instância, né? E não é usual que demore tanto. Não sei se o que aconteceu nesse processo, se em São Roque tem algum acúmulo de serviço, mas enfim, isso não é usual e isso é um problema. O processo demorar tanto, a gente não pode compensar isso através da decretação a rodo de prisão preventiva, mas o processo demorar tanto favorece isso, muitas vezes. E agora tem essa questão, né? A prisão preventiva agora foi decretada, mas ele precisa ser encontrado, né? Ele precisa ser encontrado. Mas quando a gente para pensar, professor, né, o que falta? Falta mais recurso, falta investimento, porque ele é uma pessoa perigosa. De fato, a gente tem uma pessoa muito perigosa. O que está faltando? Eu acho que o perigo se revela pela sequência de crimes, né? Primeiro, o estupro de vulnerável contra uma pessoa com síndrome de Down. Depois, o estupro de vulnerável contra uma pessoa com menos de 14 anos, que é filha dele, né? E depois o crime de homicídio contra essa própria filha em razão dos crimes anteriormente praticados. E esse quadro revela uma gravidade extremada, não há dúvida, né? E isso que me chama a atenção. A fuga em si pode não ser um indício de periculosidade, ele é, na verdade, um indício de que a pessoa está se furtando à aplicação da lei e justifica a prisão preventiva. Mas, sempre que a gente... né, o ditado, os provérbios, eles sempre revelam o sentimento do povo, do leigo. A gente fala, né, quem não deve não teme, onde a fumaça há fogo, etc. Mas a verdade é que não, juridicamente, a fuga não é uma presunção de responsabilidade. Claro que a gente, socialmente, eu como advogado, distraído, se eu não lembrar da Constituição, eu costumo brincar assim, posso até pensar, fugiu, né, ele foi o autor do crime, mas tecnicamente não. Eu não posso levar a presunção de que ele foi o autor do crime pela fuga. Aqui me parece que prova há bastante. Ele praticou o crime de homicídio na frente da esposa, mãe da vítima, na frente do filho pequeno. Então, acho que a prova vai ser bastante fácil de se produzir contra ele. Porque né? a gente está falando de uma pessoa perigosa, né? Sem de dúvida. alta periculosidade, que está à solta. O que está faltando, né? Assim, falta investimento do Estado, capacitação dos nossos profissionais, porque esse tipo de ser humano não pode ficar solto, ele vai cometer outros crimes. Não pode ficar solto. É interessante que a gente tem mais dificuldade de prender as pessoas que têm trabalho mais informal, né? Uma pessoa com uma classe social que dificilmente ele vai ter fazer compras com cartão de crédito. Outro dia eu vi, por exemplo, um juiz pedindo informações para uma determinada empresa que vende no varejo pela internet, porque daí é difícil uma pessoa hoje de classe média viver sem fazer uma determinada compra. Mas quem faz um trabalho, por exemplo, braçal, um trabalho sem tanta qualificação, ele pode sair aí pelo Brasil e trabalhar informalmente, tocar a vida dele, se alimentar mal, vai ser sempre uma coisa muito precária e pode não ser encontrado.
né? Eu não sei o que dizer, assim, como a gente poderia implementar recursos para aumentar essa efetividade. Me falta aí um conhecimento especificamente da polícia, que técnico usar para descobrir. Mas me parece isso, assim, é uma pessoa que consegue ficar incógnito exatamente porque ele não tem um trabalho formal, ele não deve ter rede social, não deve ter cartão de crédito, talvez não tenha conta em banco. Ou seja, ele é Um invisível. um invisível. Agora eu vou trazer uma pergunta aqui para a doutora Cristiane. Não é fácil, mas é o que todo mundo pergunta. O que leva um pai a cometer tamanha atrocidade contra uma filha? Porque não é só a primeira, né? Ele cometeu a primeira e a segunda. E me corrija se eu estiver errada. A falta de empatia é gritante, né? Mas não enxerga como um ser humano, né? Porque se enxergasse, eu acho que não faria o que fez. Eu acho que esse pai é um psicopata. É um caso meio clássico, porque ele não tem a mínima empatia por nada nem ninguém. Isso foi comprovado no caso da cunhada, de um estupro de uma vulnerável, assim, que está na família, se bem que a maioria dos casos sempre é pessoas... Acontecem ali dentro do universo familiar. Dentro do universo familiar ou de conhecidos, né? Uhum. E nem a filha. Então, a filha passa a ser um objeto. E à medida que ele deixa a fantasia crescer e realiza a fantasia com esta filha, é como se ela passasse, no caso de alguém que tem esta relação com o mundo e com as pessoas, ela passasse a ser um objeto dele, para satisfazer. Então, em momento nenhum ele está pensando no que ela vai sentir, o que isso vai influenciar no futuro dela, no desenvolvimento, que traumas pode deixar, como vai seguir a vida sexual dessa menina. Nada disso passa, nada disso importa, porque ela é considerada um objeto, assim como a cunhada. E essa é a grande questão, eu acho, da psicopatia. É a falta absoluta de empatia, ou seja, ele não é capaz de sentir o que o outro pode sentir. Ele não é capaz de ter essa sensibilidade em si próprio. Porque para ele, assim, aquele outro não é um ser humano. Aquele outro está ali para me satisfazer, para fazer o que eu quero. Então, quando a gente para pensar sobre isso, ele tem essas características, né? Tem. É lógico que ele precisa passar por uma avaliação, né? De psicologia forense, uma avaliação criminológica para que seja de fato laudado. Sim, ele tem sim, muitas são características que vão se encaixando ali. Aí é uma pergunta agora difícil para o meu amigo Nabuco aqui. Seguinte, quando a gente olha para esse crime, e este homem, ele comete 2 crimes que talvez sejam os crimes que mais causam repulsa na sociedade. O estupro de vulnerável e o homicídio da sua própria filha. Então, assim, a sociedade quando olha para isso e fala, olha, gente, isso aqui é um absurdo, é uma menina de 13 anos que foi, né, infelizmente violentada, terminou assassinada, temos uma outra vítima e outras que talvez a gente nem saiba, que talvez nunca tenham falado ou tido a coragem, porque ele ficou muitos anos ali entre um crime, a denúncia desse crime de 2010 até o da filha, que foi em 2018, mas o crime aconteceu em 2017, vinha acontecendo, a gente não sabe se tem outras pessoas também. O que a gente faz com esse tipo de pessoa? Eu acho que a questão está muito em torno disso, né? Qual é o tempo máximo que ele pode ficar preso? Seria o caso de aumentar isso ou não? É sempre um dilema, né? É um dilema grande. Grande, porque assegurar que alguém não vai cometer crime, isso ninguém pode assegurar, nunca. Né? Mas daí eu também estou sendo um pouco capcioso, porque a pergunta é, esse perfil
né? Vamos tentar tratar disso. Deste perfil Esse específico. perfil específico. Não posso assegurar que ele não vai cometer crime, mas também não posso assegurar que provavelmente ele voltará a cometer crime. Eu tenho dúvidas em relação a isso, né? A ideia de que, porque é esse tipo de crime, seguramente daqui a 30 anos, depois de ele cumprir 30 anos de prisão, ele sai e comete novo crime. Não sei. Eu não sei se eu não conseguiria fazer essa afirmação como penalista. Nós temos um problema, a questão assim de cogitar uma pena de prisão perpétua, por exemplo, tal, porque ela não deixa de ter um caráter muito cruel também. Sim. Você levar a pessoa até a morte, presa, ela já velha, sem condições de cometer, mas você mantém a pessoa presa. E é interessante que, se a gente pensar nisso, é comum a gente falar em prisão perpétua, sem perceber que muitas vezes nos países que adotam a prisão perpétua, ela também admite o livramento condicional. Uhum. Então, é comum a gente perceber isso. Ah, mas ele foi condenado em prisão perpétua, está em livramento condicional. Mas a gente gosta de olhar o rigor do exterior para dizer, olha, nossas leis são brandas, etc. Não são brandas. 30 anos é muito tempo. O fato é que a pessoa que sai da prisão não é a mesma que foi condenada. Né? As pessoas se transformam, as pessoas mudam. Eu não sou o mesmo de 30 anos atrás. Né? E mais, a percepção do tempo é muito interessante. O tempo, do ponto de vista objetivo, é uma coisa, subjetivamente é outra. Então é comum a gente ouvir uma pessoa dizer assim, ah, já saiu da prisão, né? Porque é um esporte da população, um dos esportes prediletos, mais do que o futebol, é falar que a lei penal é branda. Uhum. Então já saiu da prisão, mas pera um pouco, quando essa pessoa foi presa? Ah, foi em 2010. O que aconteceu na sua vida em 2010? De 2010 para cá? Essa pessoa passou todo esse tempo presa. É muito tempo. É tempo suficiente para dar retribuição, para fazer a prevenção especial e assim por diante. Então eu acho que há uma tendência a gente criticar isso pensando muito nessa perspectiva subjetiva. Nossa, parece que foi outro dia que ele foi preso. E, na verdade, ele ficou preso 30 anos, né? 28 anos, etc. Concordo com você, Nabuco, mas o que eu digo é o seguinte, como é que a gente vai proteger a sociedade de um perfil tão violento? Psicopata, né? Assim, vamos, porque assim, a gente não pode afirmar 100%, né? Seríamos levianos aqui porque ele não passou por uma análise criminológica. Mas digamos que volte essa análise de forma positiva. Ele é um psicopata. Então, assim, é muito complicado como é que a gente protege a sociedade, porque a sociedade não sabe se proteger. Nós não sabemos nos proteger contra esse tipo de perfil. Como que a gente protege? Criança. Não, de fato, acho que até fugi um pouco da sua pergunta no começo, por uma razão muito simples. Eu não tenho resposta para isso, eu não sei. Mas já pensou sobre isso? Claro, o tempo todo. O tempo todo é exagero, mas com muita frequência. Eu me lembro de um artigo do Contário Caligares em que ele falava esse tipo de sujeito não pode viver em sociedade. Como lidar com isso? Não sei. Não acredito que... Porque a prisão perpétua, por exemplo, ela também não saberia essa distinção claramente, como classificar a pessoa. Tudo isso não deixa de ser também sempre algo que está sujeito a questionamentos de várias vertentes de pensamento, etc. Né? Então, não sei, eu não tenho resposta para isso. Assim. Uma pessoa com esse perfil vai voltar a praticar crime, se ele ficar depois de 30 anos preso, ele voltaria a cometer crime? Não sei dizer, realmente não sei. Pode ser, de fato, até a pergunta não foi isso, né? A pergunta parte da premissa de que ele vai voltar a cometer crimes, como o direito lida com isso? Ele lida dessa forma, estabelecendo um teto de 30, depois aumentado agora para 40, e nós não temos garantia de que ele vai sair e não vai praticar crime. Não teria como coibir isso, exceto através de uma prisão perpétua. Né? Perpétua. E aí uma outra pergunta para os dois aqui. Né? A gente está aí com a lei, né, da castração química. Ele se enquadraria nessa lei, vamos dizer assim, né? Porque ele comete crimes contra a dignidade sexual. Isso tem? A Constituição assegura que ninguém vai ser submetido a uma pena cruel. A ideia de castração química na verdade, uma ideia falsa. Não tem função nenhuma de resolver a questão criminal, mas é usada
por muitos deputados, enfim, parlamentares, que querem explorar o sentimento de ódio que existe na população. É esse o fato. A população tem raiva de uma pessoa como essa. Então a ideia de que você poderia ter uma pena cruel satisfaz esse sentimento. Isso é, na verdade, uma demagogia penal, porque a demagogia é justamente uma proposta que não tem a função de resolver o problema, mas ela tem a função de atender à subjetividade da população, ao emocional da população. Então, tenho certeza que se fosse aprovado a castração química, muita gente ia aplaudir, dizendo que beleza, tem gente que ia querer assistir a aplicação do medicamento, como se assistia à execução de pena de morte, etc. Isso é feito para saciar esse anseio da população, né? Mas não tem nenhuma eficácia em prevenção, nem geral, nem especial, enfim. É uma ideia falsa, um falso, enfim, uma promessa aí que fantasiosa. Eu concordo também, né? Também já li vários estudos, né? Porque isso, em alguns estados, nos Estados Unidos, existe essa previsão legal que se a pessoa, né, se submeter à castração legal, ela teria a pena comutada, enfim. Mas vários psicólogos também, né? Vários médicos dizem que isso não tem eficácia nenhuma, né? Nenhuma, porque é uma questão muito mais... a questão do crime, vou jogar para aqui para a Cristina, contra a dignidade sexual, tem ligação com o poder, muito mais do que com sexo, é isso, Cristina? Sim. Sim, o que me preocupa é o seguinte, o instinto, ele não vai sumir com a castração, e provavelmente ele vai ser direcionado para alguma outra atitude que provavelmente vai estar ligado tanto quanto à violência. Como que ele vai lidar com aquela frustração dele? Para dar um exemplo, por exemplo, quem faz a operação bariátrica. Você não aguenta comer mais, mas a fome não diminui. Entende? Porque ela é uma coisa que você não Compulsão, cuidou da sua compulsão Da alimentar. sua compulsão alimentar. Você vai até tentar e não vai conseguir, mas você Isso. não tirou a vontade, é isso? Isso. Então, é isso que eu fico pensando, e muitos psicólogos andam discutindo. Isso aí vai ser direcionado para uma outra coisa, talvez tão disfuncional e inadequado tanto. Não Ou é seja, que... Não resolve nada. Eu me lembro de um processo que eu vi quando era estudante, então faz um bom tempo. E foi o processo que dois processos mais me impressionaram na vida. Esse foi um deles. E eu não vou dar muitos detalhes, porque é uma coisa horripilante. Mas o fato é que era um homem que queria praticar estupro e tinha impotência. E ele usava o braço para o estupro. Era estupro seguido de morte. Entendeu? Então, assim, ele tinha aí uma impotência por alguma razão, mas tinha... Então não é propriamente uma coisa de libido, né? É muito triste isso, né? É muito dramático. É o que ela falou, você vai por um outro caminho, porque o desejo não saiu da sua cabeça, a castração química não resolve isso, mas é importante a gente falar para as pessoas entenderem, Sim. porque parece que aí veio a solução. Agora É. temos a castração química, isso já está comprovado nos Estados Unidos que isso não tem eficácia nenhuma, apesar de alguns estados ainda usarem esse tipo de vamos dizer, né, de comutação de pena, né? Sim. Os homens passam pela castração química e aí conseguem, acho que, uma diminuição de pena. Meus queridos amigos, esse homem aí está foragido. O Horácio Nazareno Lucas é procurado. Não sei se está no estado de São Paulo, mas eu acho que quem tiver informação precisa avisar a autoridade policial, inclusive para que ele responda pelos crimes que ele cometeu. Ele, se for encontrado, agora com a questão do homicídio, ele vai a júri popular, correto? Correto. Doutor Nabuco. E aí, quando a gente fala, só para a gente finalizar, ele vai continuar respondendo pelos crimes de estupro e o homicídio, ou seja, a pena dele vai ser somada. Somadas. O primeiro processo está seguindo, está em andamento. Talvez já tenha alguma solução, não sei, mas o segundo caso vai depender da citação dele. Se ele não for citado por edital, fica suspenso. Se ele não constituir advogado, ele não vai constituir, né? Ninguém pode ser processado sem que tome ciência da acusação.
Então aí deve ter já a prisão decretada, deve não, seguramente tem a prisão decretada, esse processo que cuidará do estupro contra a filha, dos estupros contra a filha e do homicídio vai ficar suspenso enquanto ele não for encontrado. Mas o outro segue e vai ter uma solução depois da apelação, julgamento da apelação. Bom, a gente fica aqui toda a nossa, né, simpatia e carinho pela família da Letícia. É muito triste, né? Para mim, eu não me conformo. Eu acho que, assim, de novo, a gente paga impostos caríssimos e a gente está muito vulnerável, infelizmente. Muitas coisas precisam ser repensadas, mas quero agradecer muito a querida Cris, nossa psicóloga aqui. Obrigado. Nosso querido Obrigada, amigo, professor e doutor Nabuco, fera aqui do Direito Penal. Vou pedir para que vocês os acompanhem, os sigam nas redes sociais, são 2 grandes feras, né? E sorte aí dos alunos do professor Nabuco, que tem esse fera aí como professor e grande advogado. A Cris aí, que é uma grande psicóloga clínica também. Fiquem aí com as redes sociais deles. É isso, meus amigos, muito obrigada. Obrigado. Obrigada. E claro, sigam também as nossas redes sociais para continuarmos essa conversa. Estamos no Instagram, no YouTube e entre outras plataformas, trazendo sempre atualizações, conteúdos exclusivos e bastidores das investigações. Se você tem dúvidas ou sugestões, entre em contato com a nossa produção pelo e-mail ic@medialand.com.br. Além disso, queremos lembrar que nosso canal de denúncia está disponível para todos. Sempre que possível, ajudamos nas investigações. E todo o material que recebemos com indícios de crime é encaminhado às autoridades competentes para a devida apuração. Acompanhem também nosso portal de notícias investigativas, o newsic.com.br, onde trazemos os casos mais relevantes do Brasil e do mundo, com reportagens exclusivas e investigações aprofundadas. E para encerrar nossa contribuição para as buscas pelos foragidos da Interpol, se você tiver informações sobre qualquer um dos criminosos procurados internacionalmente, faça sua denúncia diretamente no canal oficial da Interpol. O envio é anônimo e seguro. Lembre-se, quem denuncia ajuda a sociedade. A maior arma da polícia é a informação. Nos despedimos por aqui, mas esperamos vocês no próximo episódio do Investigação Criminal True Crime. Até lá!